As 48 Leis do Poder é um livro centrado em torno de poder e estratégias. Portanto, é um livro controverso entre alguns. Muitos o odeiam, muitos o amam. Acredito que a coisa mais importante em qualquer novo conhecimento ou ideia encontrada é manter sempre a mente aberta. Há muito valor nas ideias que esse livro discute que podem ser facilmente aplicadas na sua vida. Já esse vídeo é uma análise baseada no estudo do comportamento humano estratégico. Logo, não há posicionamento político e não vou expor minha opinião pessoal a respeito das pessoas e circunstâncias analisadas no vídeo. Todo mundo tem um ponto fraco, uma brecha no muro do castelo. Essa fraqueza em geral é uma insegurança, uma emoção ou uma necessidade incontrolável. Pode também ser um pequeno prazer secreto. Porém, seja como for, uma vez encontrado esse ponto fraco, é ali que você deve apertar com toda a sua força. Uma das coisas mais importantes a se perceber sobre as pessoas é que todas elas têm uma fraqueza, alguma parte de sua armadura psicológica que não resistirá, que se dobrará à sua vontade se você a encontrar e forçar. Algumas pessoas mostram as suas fraquezas abertamente, outras disfarçam elas. Aqueles que as disfarçam costumam ser os mais afetados através desta fenda na armadura. Ao planejar o ataque, lembre-se dos princípios. 1. Preste atenção aos gestos e aos sinais inconscientes. Como Sigmund Freud observou, nenhum mortal pode guardar um segredo. Se os lábios estão calados, conversa com as pontas dos dedos. A traição escorre em todos os poros. Este é o conceito crítico na busca pela fraqueza de uma pessoa. É revelado por gestos aparentemente sem importância e palavras passageiras. A chave é como olha, e não tanto o que olha. Treine-se para ouvir. Comece sempre parecendo mais interessado. A aparência de um ouvido simpático vai estimular qualquer pessoa a falar mais. Compartilhe um segredo. Pode ser completamente inventado ou pode ser real, mas sem grande importância para você. Isso geralmente provoca uma resposta que revela uma fraqueza. Treine a sua visão para os detalhes, como alguém dá gorjeta ao empregado. O que encanta uma pessoa e qual roupa ela usa. Encontre os ídolos dessas pessoas, as coisas que elas adoram e farão de tudo para conseguir. Talvez você possa ser o fornecedor dessas fantasias. Aprenda a encontrar a criança indefesa. A maioria das fraquezas começa na infância, antes que o eu construa defesas compensatórias. Talvez a vontade da criança tenha sido muito mimada. Se revelarem um gosto secreto ou uma indulgência oculta, use-a. Em ambos os casos serão incapazes de resistir a você. A indulgência ou deficiência podem ser mascaradas, porém elas nunca desaparecem. Talvez uma certa necessidade emocional não tenha sido atendida. Se as suas vítimas ou oponentes ficaram sem algo importante como o apoio dos pais quando eram crianças, forneça você esse apoio. Eu recomendo você aprender sobre uma necessidade infantil. Isso é uma fonte para a fraqueza de uma pessoa. O sinal dessa fraqueza é que quando você toca nela, a pessoa geralmente age como se realmente fosse uma criança. Então, portanto, esteja atento a qualquer comportamento que deveria ter sido superado. Você também precisa se tornar um especialista em procurar contrastes. Um traço aberto muitas vezes esconde o seu oposto. As pessoas que batem no peito geralmente são grandes covardes. Um exterior forte pode esconder muito bem uma alma fraca. As pessoas paradas estão frequentemente gritando por aventura. Os tímidos estão sedentes de atenção. Sonde além das aparências. Muitas vezes você vai encontrar as fraquezas das pessoas no contrário das qualidades que elas lhe revelam. Outro ponto crucial é aprender a encontrar o elo mais fraco. Às vezes, na sua busca pelos pontos fracos, não é o que, mas o que importa é o quem. Muitas vezes há alguém nos bastidores que tem muito poder, uma tremenda influência sobre a pessoa no topo. Esta pessoa nos bastidores é o elo mais fraco do grupo. Ganhe o seu favor e influencie indiretamente o rei. Alternativamente, mesmo num grupo de pessoas agindo com a aparência de uma vontade, encontre a pessoa que se vergará sob pressão. Quando um grupo sob ataque apresenta uma resistência para alguém de fora, há sempre um elo mais fraco por dentro. Para dominar essa lei do poder, você também precisa aprender a preencher os vazios. E os dois principais vazios emocionais a serem preenchidos são a insegurança e a infelicidade. Os inseguros procuram qualquer tipo de validação social, enquanto os infelizes crônicos procuram as raízes da sua infelicidade.
Os inseguros e os infelizes são as pessoas menos capazes de disfarçar suas fraquezas. A capacidade de preencher os seus vazios emocionais é uma grande fonte de poder que pode ser prolongada indefinidamente. E por fim, alimente-se de emoções incontroláveis. Uma emoção incontrolável pode ser, por exemplo, um medo paranoico, um medo desproporcional à situação, ou qualquer outra emoção básica como a luxúria, ganância, vaidade ou ódio. As pessoas sob o controle dessas emoções geralmente não conseguem se controlar, e você pode, neste caso, atuar e controlá-las. Agora deixarei claro 5 lembretes. Como todos tentamos esconder as nossas fraquezas, pouco se aprende com um comportamento consciente. O que exala nas pequenas coisas fora do nosso controle consciente é o que se pretende saber. Encontre o elo mais fraco. A pessoa no controle geralmente não é o rei ou a rainha, é alguém nos bastidores, o favorito, o marido ou a esposa, até mesmo o bobo da corte. Esta pessoa pode ter mais fraquezas do que o próprio rei, porque o seu poder depende de todos os tipos de fatores caprichosos fora do seu controle. Ao procurar marionetes, procure sempre os insatisfeitos, os infelizes e os inseguros. Essas pessoas estão cheias de fraqueza e têm necessidades que você pode suprir. A necessidade deles é a sua fraqueza que manobrar a sua vontade. Procure as paixões e as obsessões que não podem ser controladas. Quanto mais forte a paixão ou a obsessão, mais vulnerável fica a pessoa. Isso pode parecer uma surpresa, porque as pessoas que apresentam paixão geralmente parecem as mais fortes. Essas pessoas estão simplesmente enchendo um palco com sua teatralidade, distraindo as pessoas de quão fracas e desamparadas elas realmente são. Observe a parte de uma pessoa que é mais visível, ganância, luxúria ou intenso medo. Essas são as emoções que não podem esconder e sobre as quais tem menos controle. O que os outros não podem controlar, você pode controlar por elas. Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e muito obrigado por chegar até aqui. Até breve.